E eu já vou puxar aqui, vou falar para a Brix se apresentar. Brix, se apresenta aí para a galera. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Brix, eu pinto na rua desde 2010. A Bourget foi uma das minhas primeiras referências de Minas no grafite. Na época que eu comecei a pintar, tinham poucas mulheres na rua. Então, assim, foi fundamental ver outra mina pintando para me sentir encorajada de fazer uma parada que eu também estava com vontade. Então, gratidão, Bourget. Gratidão, tamo junto. E também na caminhada até hoje, pintando além de muro, quanto qualquer outro suporte. Tudo que der. É sempre bom experimentar e estar ativa. É isso. Obrigadão, Brix. Valeu. Você também é uma grande referência, pode ter certeza. Quem mais, gente? Rapidinho, assim, não precisa ter vergonha, só pra gente ficar mais à vontade. É para ser um círculo... Vai, Dani! Eu sou a Dani, eu sou irmã da Brix. Nunca tive contato com grafite, né? A não ser por todas as amizades que eu fiz de uma galera muito acolhedora, né? Como eu estava sempre ali com a Brix, então eu acabei conhecendo o pessoal e é sempre muito bom. Já fiz parceria, eu sou costureira, né? Já fiz parceria de trabalho com grafiteiros, seja fazendo toys dos personagens deles, pensando em desenhos com temáticas que tenham a ver com algo que a gente gosta, assim. Então, o meu contato com o grafite é esse, é com os artistas, né? E o stencil em especial, assim, como eu sou costureira, sempre estou em busca de estampas, né? De estampas que sejam legais, que sejam diferentes. A maioria das estampas são de Minas, né? Eu sempre vou atrás de mulheres que fazem estampas. Legal. E a ideia de fazer o curso de stencil, assim como o curso de estamparia e tal, é mais para aplicar nesse suporte, né? Que é o tecido, assim. Não sei ainda se vai rolar alguma coisa na rua, mas enfim, eu acho que é um bom começo. Com certeza. Obrigada, Dani. Falou. Quem é a próxima? Posso ir? Claro, Thaís. Meu nome é Thaís. Eu sou uma grande admiradora, cara, de arte urbana, das mulheres, principalmente. Não estou ainda nesse ponto de ter coragem de ir, mas tenho tentado fazer cursos aqui e ali, me sentir empoderada de ir para a rua. Esse é o segundo curso que eu faço esse ano, mais ou menos nessa temática. Fiz muito inicial, assim, com o pessoal do Coletivo Transverso, e aí tive uma coragenzinha de aplicar um outro stencil aqui, da galera mesmo, mas meu ainda não fiz. Espero que seja Vai rolar agora, com certeza. Obrigadão, Thaís. Seja muito bem-vinda. Bom, posso falar um pouquinho? Claro, Bárbara, fica à vontade. Boa noite. O curso vai agregar bastante, porque eu estou nesse pico também de levar um pouco do que eu transmito do caderno para a arte na rua, né? E aí o stencil vem a calhar porque ele agiliza muito, né, esse processo, né? Em certas peças, assim, para você estar encaixando e tal. Então, e a questão de, além de agilizar o processo, ele multiplicar, né, a forma de você estar multiplicando aquele processo sem estar modificando, né, justamente porque seria meio que uma cópia, uma xerox ali através do stencil, e isso é muito maneiro. Daí, nossa, rachou, quero já agradecer você e as outras meninas também das outras oficinas, nossa, rachou demais, venho agradecer de coração, porque calhou numa época maravilhosa, e é isso aí, força para todas nós, e muito obrigada novamente. Nossa, eu que agradeço, assim, saiba que a sua fala, ela me traz muita força, assim, porque o objetivo do projeto, antes de qualquer coisa, é justamente isso, é fomentar a nossa união, né, fomentar essa sororidade que, de certa forma, assim, sempre foi tirada da gente, né, e agora a gente está se redescobrindo, né,
nesse empoderamento do nosso espaço, né, desse corpo que a gente habita, que é o urbano. Então, brigadão, de verdade. Quem mais, gente? Continuem aí as apresentações. Eu tenho pouco contato com grafite, eu fiz essa resistência com artesanato. Eu achei muito legal. E esse espaço está sendo incrível. Eu acho que a gente fica meio receosa de entrar nesse meio do grafite às vezes, porque é um meio machista e tal. Então, está sendo muito massa a trocação com humanas, com outras humanas, que eu sinto uma coisa mais recebedora e um pouco mais confortável. Está sendo bem legal. Que demais, fico muito feliz. Gratidão. Posso falar agora? Por favor! Oi, eu sou a Scorpia e eu tô na rua faz 1 ano e pouquinho e eu não sei nada de stencil, aí eu vim aqui para aprender. Que ótimo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Oi. Olá, Julie. Então, meu nome é Julie, eu tenho 19 anos e eu cheguei nesse curso através de um professor, na realidade. E assim, eu tô numa fase muito de tentar achar as coisas que eu realmente gosto. E eu gosto um pouco de desenhar, gosto de fazer desenhos, então eu vi nesse curso a oportunidade de achar algo que eu possa gostar. E é isso, eu não tenho nenhuma experiência na área, mas estou aqui super disposta a aprender. Perfeita. Perfeita, é isso que importa. Quem mais? Quem mais? A gente tem a Fernanda aí que eu vi a Nath, tá ali. Oi! Então, a Nath, ela não vai se apresentar porque ela já deu oficina e todo mundo já conhece ela, então, né? Gente, eu tô achando que eu vou dar o start. Alguém mais quer compartilhar com a gente? Algum dado? Rafa, então vamos começar a gravar? Beleza? Perfeito. Então, galera, sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso primeiro encontro dessa oficina, que vai ter foco no stencil e na xilogravura. Mas um pouco para frente eu vou explicar para vocês por que eu fundi essas duas técnicas, tá bom? Então, assim, o projeto do Calhandras Urbanas, ele conta com o recurso do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, e essa política pública é do Estado e não é do governo, né? Mas sim de todos os artistas. Esse projeto ele é realizado pelo Nômade Collab, Arte e Cena e por mim, Juliana Borget. O Calhandras Urbanas, ele surgiu com o desejo de estar fomentando a arte urbana e a arte feminina no Distrito Federal. Então, a nossa proposta é promover esse empoderamento, essa troca de saberes, de cultura, né, da nossa cidade, que é super jovem, que está estabelecendo as suas bases culturais agora, e nós todas aqui fazemos parte, né, disso. E a gente tem que ter essa consciência. O Calhandras Urbanas, ele teve um projeto, né, uma vertente que influenciou muito ele, que foi o Guerrilla Girls. Quem não conhece o Guerrilla Girls, depois dá uma procurada. Esse movimento, ele surgiu no final da década de 70, em Nova York, e ele foi feito por mulheres artistas que reivindicavam, né, a presença dessas mulheres no museu. Por quê? Porque durante a história da arte, a gente vê que o feminino, ele está presente do começo ao fim. Porém, o feminino, ele está sempre o quê? Objetificado. E a gente nunca, né, teve uma representatividade enquanto artista. Então, um dos nossos objetivos é justamente esse, né, essa visibilidade, esse espaço de debate, esse espaço de ação dentro do lugar onde a gente habita, né, que no caso é o Distrito Federal.
Bom, eu pensei desde o começo em fazer essa oficina de estilogravura junto com o stencil, junto com o stencil, porque são técnicas muito parecidas, né? E quando a gente está falando da estilogravura brasileira, a gente está entrando dentro do cordel, que é uma parte da nossa cultura também que é extremamente rica. Então, por esse motivo, eu pensei em unir essas duas técnicas, tá bom? Os nossos encontros, eles vão ser 4, 3 presenciais, 3 online e 1 presencial. Essa aula presencial, ela ainda não tem data, porque como a gente está passando por uma pandemia, todas essas questões são muito delicadas, e a gente precisa seguir uma série de burocracias, então, em breve, a gente vai estar passando para vocês essa data da aula presencial, né? Porque a gente tem uma capacidade máxima de 25 pessoas, são muitas pessoas, eu não sei se no final da oficina a gente vai preencher todas essas vagas, porque as pessoas precisam estar presentes na aula online, para elas terem direito a essa aula presencial. E esse trabalho presencial, ele vai terminar em uma exposição coletiva, né, das pessoas que participaram das oficinas e das artistas que fazem arte urbana no Distrito Federal e em torno. Então, todas vocês que estão participando dessa oficina, que participaram da NAT, que vão participar do da Fulô e da Amanda, elas vão estar presentes, né, no corpo dessa exposição. E é válido lembrar uma coisa que é muito importante. Essa exposição, ela acaba sendo o objeto principal, assim, em termos históricos do nosso projeto, porque vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir reunir todo esse corpo feminino em um só lugar. Então, eu fico muito feliz em poder fazer parte disso e muito feliz de vocês estarem dentro desse espaço comigo também, tá bom? Essa primeira aula de hoje, ela vai ser, assim, espero que ela seja fluida e leve, mas ela vai ser mais carregada de uma parte teórica. Por quê? Porque eu preciso dar um embasamento teórico para vocês de onde a estilogravura veio e de onde o stencil veio. Então, por isso, hoje vai ser uma aula que eu vou falar muito, trouxe algumas imagens para vocês, e a qualquer momento que vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar, é só colocar na nossa caixinha, tá, de conversa, que aí se eu não ler na hora, o Rafael, ele vai me acionar aqui, e eu vou ficar ciente da pergunta, tá bom? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Juliana Borgê, eu tenho 34 anos, eu sou artista plástica, também trabalho com produção cultural e sou arte terapeuta. Uma das coisas que eu mais ouço as pessoas falarem, e algo que eu também já cheguei a falar algum dia, é de que, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Gente, a gente não sabe fazer as coisas que a gente não aprendeu. É simples assim. A partir do momento que eu me dedico para alguma coisa, a partir do momento que eu me esforço para entender como aquilo funciona, eu começo a absorver. E se eu já começo um processo colocando que é difícil, que eu não posso, que eu não consigo, aquilo ali já está fadado a não dar certo. Porque eu já estou colocando uma energia ali que não vai girar. E aí, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque essa consciência ela é muito importante, não só dentro da arte, mas eu acho que em tudo na nossa vida, né? Então, eu convido vocês agora aqui a respirarem, literalmente, respira, sabe? Vamos aterrissar, vamos tentar estar presente nesse instante, que é um dos problemas maiores que a humanidade tem hoje em dia, é o quê? A gente tem um fluxo de informação gigantesco, e muitas vezes a gente não está presente naquele espaço. Eu estou ali, mas eu não estou presente. E aí o dia passa, e no final do dia eu fico com um sentimento de frustração, que eu não consegui fazer as coisas. E muito disso vem da nossa ansiedade,
de querer estar fazendo as coisas, e são muitas coisas, são realmente muitas demandas, e a gente chega no final do dia aquela coisa assim, meu Deus, não fiz nada. Então, eu quero que vocês se acolham nesse momento. Eu digo para vocês que vocês fizeram tudo que vocês podiam, e o que não foi feito, não era para ser feito. Então, vamos respirar, vamos oxigenar as nossas células, porque oxigenando as nossas células, as nossas conexões cerebrais, elas são feitas com maior força, né? Então, a gente consegue absorver melhor tudo que vem para a gente e tudo que a gente quer colocar para fora também. Então, quem se sentir à vontade, quiser tirar o tênis, não tiver descalço, colocar o pé no chão, respirar mesmo, tá aqui presente, tá bom? Para que esse momento seja um momento agradável, um momento para a gente compartilhar conhecimento e aprender algo novo, tá bom? Então, como eu falei, eu vou passar primeiro essa parte teórica, que é um pouco maçante, mas ela é muito importante para a gente se situar, né, nesse lugar, nesse ambiente. Rafa, você pode compartilhar a tela com a gente, por favor? Tranquilo. Quem não pegou água, pega uma água é muito bom, água é importante, água cura, traz luz, ilumina. Aí, gente, olha que bonitinho, eu fiz um extenso da Calhandras Urbanas, achei tão fofinho, eu falei, gente, olha só que fofinho, cara, é uma calhandra fofista. Então, é isso. Nosso ponto de saída é o stencil e a xilogravura. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o stencil, mas o nosso conceito, ele vai permear esse universo do que é a xilogravura no Brasil. Esse movimento que foi criado aqui dentro, né, que tem muita força e representa o Norte e o Nordeste, que, na minha opinião, é o polo cultural mais forte que a gente tem aqui no Brasil. Não estou desmerecendo, né, o Centro-Oeste, o Sul, de forma alguma, mas em termos culturais, a gente não tem como negar que o pessoal do Norte e Nordeste põe para quebrar mesmo, assim. Então, vamos lá. Rafa, pode passar para o próximo. Isso. Então, a oficina ela vai ser realizada a partir da técnica do stencil, né, com inspiração na haste do cordel e da xilogravura. Pode passar, Rafa. E aí, gente, a gente tem essa imagem, né, que é uma matriz de xilogravura. Alguém aqui já teve contato com a arte da xilogravura? Já pegou uma goiva, esculpiu uma madeira? Então, eu falo para vocês, façam. Se tem uma coisa que legal, a Maria já teve. Se tem uma coisa que é muito gostoso de fazer, é o tal da xilogravura. Ainda mais quando você está trabalhando uma madeira que é macia. Aí você pega a goiva, aí você vai tirando, assim, as ranhuras da madeira. É um processo extremamente terapêutico. E aí eu volto a falar uma coisa também que é muito importante, gente. A arte, ela não é uma escolha nossa. A arte, ela sempre foi uma necessidade da humanidade. E ela sempre vai refletir o quê? O que aquele tempo está passando. Então, eu estou vivendo esse momento, essa realidade, Brasil 2021. O que meu trabalho vai refletir? Minha realidade. É basicamente isso. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu quero que a vida de vocês, a realidade de vocês, o que vocês gostam, o que vocês vivem, eu quero que isso seja o pano de fundo do trabalho que vocês vão construir dentro dessa oficina, beleza? Então, a xilogravura, ela é uma técnica de impressão de origem chinesa, conhecida desde o século VI. Cara, os orientais, eles são simplesmente cabulosos, assim, eu acho que ninguém barra os chineses, assim, eles são simplesmente extraordinários. E o que acontece? A invenção da xilogravura, a invenção do papel e a invenção do stencil, eles meio que aconteceram simultaneamente. Não foi uma coisa que aconteceu ali ou aqui, não. Nesse processo aí, antes de Cristo existir, eles já estavam lá na China desenvolvendo, procurando, e aí eles chegaram ao papel. Junto com o papel, eles já estavam desenvolvendo o stencil,
que eles geralmente usavam o stencil para fazer justamente o que a Dani falou lá atrás, que são os padrões nos tecidos, ou então construir uma série da mesma imagem com maior facilidade. Então, ela é uma técnica de pressão em que o desenho é entalhado com a goiva, o formão, a faca ou o buril. O que são isso? Isso são instrumentos da xilogravura. Então, por exemplo, se vocês tiverem interesse, que eu acho que é uma coisa muito legal, vocês podem estar adquirindo, quando for possível, um conjunto de goivas, que é justamente essas ferramentas que estão do lado dessa matriz de madeira de xilogravura. E aí cada um deles tem uma forma e cada um deles vai te dar um traço diferente. Aí já vou passar para outra. Olha quem chegou, gente, a Didi, gente, a Didi chegou. Seja muito bem-vinda, Didi. E aí, o que acontece? Essa matriz, ela vai possibilitar o quê? Que essa imagem seja reproduzida em larga escala ou em vários suportes diferentes, beleza? Então, isso é uma coisa extremamente importante da gente lembrar, assim. A xilogravura, ela revolucionou a humanidade em determinado momento, eu vou falar um pouco disso mais lá para frente, justamente por isso, porque ela possibilitou a reprodução de livros, de documentos que até então não eram possíveis. Pode passar, Rafa. Aí a gente tem essa obra, que é uma xilogravura. Poucas pessoas sabem disso, mas essa obra que a gente está vendo é uma xilogravura. Essa obra é do Hokusai. O Hokusai, gente, ele é uma figura extremamente importante na história da arte, né? Essa daí é uma xilogravura mesmo, é uma xilogravura, não é uma litogravura, é uma xilogravura. E essa imagem, gente, ela é a imagem mais reproduzida no mundo. Essa aí é a imagem que mais foi reproduzida no mundo, que se chama A Onda, né? E eu acho que todo mundo entende porque ela foi reproduzida, porque ela é uma obra que você olha para ela e você fica totalmente, assim, encantado e envolvido, ao mesmo tempo que você sente um poder, você também se sente acolhido, né? Então, o que acontece? A xilogravura, ela vai se firmar no Ocidente e ela ganha inovações durante o século XVIII. Com a difusão por diversos países, ela chega às nações europeias, onde essa técnica ela sofre uma expansão muito grande, né? E isso culminou na diminuição dos custos que a gente tinha na produção industrial dos livros ilustrados, e isso possibilitou o quê? Uma produção em larga escala de imagens pictóricas e de textos. Então, isso foi uma coisa extremamente importante, porque o conhecimento, ele começou a ser difundido no mundo de uma forma mais efetiva. E tudo isso graças à xilogravura, de certa forma. Pode passar, Rafa. Aí eu trouxe essa imagem, que é do Thomas Bewick. O Thomas Bewick, ele foi um grande ilustrador e também xilogravurista. E eu coloquei a referência dele porque ele foi um dos profissionais que ajudou no desenvolvimento de todas essas técnicas, né, e no acesso ao conhecimento ao mundo, né, às pessoas. Mas com esse avanço tecnológico do século XX, o que aconteceu com a xilogravura? Ela começa a cair em desuso, porque ela não é mais prática, ela acaba que é substituída por processos que são mais fáceis e com menos custo. Então, essa técnica ela acaba se tornando obsoleta e ela passa a ser utilizada por artesãos e por artistas. Por um lado, naquela época isso foi ruim, quebrou muita gente, sim, mas por outro lado, isso deu liberdade para que os artistas tivessem mais criatividade para estar produzindo o que eles queriam. E aí, gente, eu faço um adendo esse momento, por quê?
O que culminou isso acontecer? Foi um fato muito importante na história da arte, que eu acho importante deixar aqui para vocês, que é o seguinte: a fotografia foi inventada. Quando a fotografia é inventada, acontece o que alguns autores colocam como morte da arte. Um desses autores é o Arthur Danto. Quem quiser anotar esse autor, Arthur Danto, e o nome do livro que ele fala sobre isso é Após o Fim da Arte. Esse livro ele é tão cabuloso que ele só teve uma edição. Então, se você encontra ele para comprar hoje em dia, ele é tipo uns 300 conto, 200 conto, assim, olhando por um preço baixo, porque é uma joia e ele detém muito conhecimento. E aí ele fala sobre isso, que quando a fotografia é inventada, a arte morre. Por que que a arte morre? Porque até então, os artistas, eles tinham aquela obrigação de estar representando a realidade como ela é, fiel. Porque a gente não tinha ainda esse sistema tecnológico de reprodução. Então, lá desde o começo, até mais ou menos quando a fotografia foi inventada, existia essa idealização pelo realismo, né? Pelo perfeito, pelo belo. Quando vem a fotografia, isso é quebrado. E aí vários movimentos começam a surgir, a gente tem uma expansão dentro da história da arte, com vários tipos de movimento. Dadaísmo, surrealismo, cubismo. Então, eu estou falando isso para vocês, por quê? Porque eu acredito que essa é uma das maiores quebras que a gente teve dentro da história da arte, né? E, inclusive, acho que a última grande técnica que a gente teve, a última grande técnica contemporânea que a gente tem dentro da arte é a própria tecnologia e o spray, né? Então, a gente consegue, eu, pelo menos, vejo dessa forma, e eu também tenho uma grande dificuldade, até de, quando as pessoas me perguntam, de conceituar, assim, mas o que é grafite? Grafite é isso, grafite é aquilo. Opa, gente, peraí. É muito difícil a gente conceituar o movimento quando a gente está vivendo ele. Então, quando eu estou vivendo aquele momento, eu não consigo olhar para ele e ter uma visão clara do que está acontecendo. Por isso que é importante a gente ter essa consciência, que a década de 70, quando o spray começou a ser usado dentro da arte urbana, está bem ali. Está bem ali, é muito próximo. Historicamente falando, a gente não tem nem 100 anos que se passaram. Então, a gente não consegue olhar isso de longe e conceituar exatamente, isso é aquilo, etc e tal. Eu, particularmente, acho que a arte urbana engloba vários tipos de movimentos, né? E aí, dentro dele, você vai ter a pichação, o grafite, o muralismo, o stencil, a performance, e assim por diante, tá bom? E aí a gente teve essa visão mais ou menos, assim, ampla, né, de quando começou esse processo da xilogravura, dessa matriz. Eu falei dos orientais, sim, mas isso começou lá e foi se expandindo por outros lugares. E também tem outra coisa, gente. Existe algo que nos cerca que se chama inconsciente coletivo. Então, muitas vezes, a gente tem isso dentro da história, não só da arte, como em tudo no mundo. Tem uma pessoa fazendo uma coisa lá na Austrália, e ela acha que é única, que só ela fez. Só que mal sabe ela que na Ceilândia tem uma pessoa fazendo a mesma coisa que ela está fazendo. Entendeu? Então, o que acontece? As próprias tribos indígenas de todos os lugares do mundo, de alguma forma, elas usam esse processo de esculpir a matéria. Então, em determinados momentos, isso pode ser comparado, sim, também a uma xilogravura, dependendo do lugar onde a gente colocar ela. Então, assim, tudo vai depender do referencial, mas a base dela vai vir lá do Oriente, beleza? Aí agora, pode passar, Rafa, a gente vai vir um pouco, né, para essa nossa realidade brasileira, que é a xilogravura
feita aqui no Brasil, né? Então, assim, não é possível a gente identificar uma origem exata da xilo no Brasil, ou quando começou a ser utilizada. A gente acredita que ela tenha sido trazida pelos missionários portugueses, né? E que esses ensinaram para os índios, para as pessoas que estavam em volta, e que, então, isso foi se multiplicando e assumindo novas formas, e o mais importante de tudo, a xilografura dentro do Brasil, ela começou a contar a história do povo, essa história que é cheio de imaginação e que é cheio de potenciais. Então, nasce aí a literatura do cordel, né, que é uma manifestação literária e tradicional da cultura popular brasileira. Os seus autores, eles são diversos, e eles recitam versos de forma melodiosa e cadenciada. Geralmente, né, da essência na história, é acompanhado pela viola. Então, aí a gente tem uma imagem do Gilvan Sâmico. O Gilvan, ele é uma figura extremamente importante da xilografura do Brasil. Ele faleceu tem pouco tempo, se eu não me engano, foi em 2013, mas o legado dele é um legado extremamente sólido, e o trabalho dele é repleto de símbolos que transmite exatamente isso, né? O potencial da nossa cultura e do povo nordestino. Dado esse seu caráter social, literário, poético, político, educativo e artístico, a xilogravura, ela se tornou um elemento do movimento armorial. Vocês já ouviram falar sobre o movimento armorial? Não? Alguém? Ninguém? Tá, beleza. Gente, o movimento armorial, ele é pouco conhecido, né? Eu fico feliz de estar trazendo essa informação para vocês. Ele surgiu em Recife. O precursor desse movimento é o Ariano Suassuna. Esse movimento ele surgiu dentro da universidade e ele tinha como objetivo exatamente esse, que era construir arte erudita a partir dos elementos da cultura popular nordestina brasileira. Então, nessa obra do Gilvan, a gente consegue ter claramente um pouco do que é esse movimento. O Gilvan, por exemplo, ele fazia parte desse movimento também. Então, de certa forma, minhas queridas, somos todas também do movimento armorial, porque, de certa forma, a gente resgata um pouco da nossa cultura. Então, fica aí a dica para vocês procurarem um pouco mais sobre isso, irem atrás, lerem sobre o Ariano Suassuna, que é uma figura extremamente emblemática e simbólica, né, para a gente. Pode passar, Rafa. Então, esse movimento, ele se insere, né, na perspectiva do movimento da valorização, e nada mais é do que a gente está fazendo aqui. Como eu falei lá atrás para vocês, a ideia é que a gente use a nossa própria realidade, a nossa própria existência, para estar transmitindo isso dentro do material que a gente vai produzir aqui dentro da oficina, né? Então, valorização, respeito e da preservação e do cultivo e interesse da sociedade pela cultura popular, sendo objeto de estudo e conhecimento e aprendizado. Gente, quando a gente não conhece a nossa história, a gente está fadado a repetir os mesmos erros que cometeram no passado. Então, por isso que é muito importante a gente ir desbravando a nossa ancestralidade, porque a gente vem de um contexto em que, até um tempo atrás, que, por exemplo, eu sou de 87, né, eu até, às vezes, assim, fico meio assustada com os rumos que a tecnologia tem tomado, porque eu vejo que, ao invés das pessoas, existe uma parcela que, ao invés da gente estar expandindo, a gente está atrofiando, porque a gente está se limitando a conhecimentos que são superficiais, e a gente acaba se acostumando, e qual era a palavra que eu queria encontrar? A gente acaba se acostumando e se contentando com pouco. Então, a gente vê aquilo ali e tal, beleza, é isso. Não, é importante a gente aprofundar, é importante a gente saber sobre o que a gente está falando. Muita gente vira para mim e fala bem assim,
E muitos de vocês também já ouviram isso, porque muitos de vocês pintam. Ah, porque eu queria fazer grafite, tá, não sei o quê. Cara, grafite, como tudo na vida, é você ir lá e fazer. E como você vai lá e faz? Você estuda, você busca as referências. Se você não tiver referência, você não vai ter norte. Você pode sair do nada? Pode. Mas não tem como você estar dentro de um movimento, querer fazer e falar sobre o movimento, se você não entende o que foi feito lá atrás. Então, o primeiro passo para a gente estar fazendo uma coisa é a gente entender a origem daquilo, tá bom? Então, massa. Tá aí o J. Borges, mais um representante muito importante. Eu tive a infelicidade de perder uma oficina com J. Borges aqui em Brasília, cara. Foi uma coisa que eu carrego no fundo do meu coração até hoje com grande mágoa. Mas vai que um dia, né, eu tenho a sorte de fazer oficina com ele de novo. Eu não sei se alguém fez aqui. Foi há muitos anos atrás. Ele deu uma oficina lá no CCBB. Ninguém fez aqui, né? Não, né? Pois é, gente. Ah, ele faleceu, né? Ai, é mesmo, ele faleceu. Um minuto de silêncio para o J. Borges. Mentira, só alguns segundos. Um salve pro Jorge. Ou, pro Borges. Foi mal, gente. É porque salve Jorge. Enfim. Tá, abstrai. Foi mal aí, comentário aleatório. Eu me esqueço que essa aula está sendo gravada. Mas o bonde segue. Pode passar, Rafa. E aí a gente viu, né, todo esse legado da xilogravura. Agora a gente vai dar uma olhada e o stencil. E aí? E o stencil? Então a gente está vendo aí essas mãos gravadas com uma espécie de aerógrafo, né, de osso, na Cueva de los Manos, na Argentina. Isso é uma caverna que tem lá na Argentina. É um dos sítios arqueológicos que a gente tem mais antigos. Por que eu trouxe isso para vocês? Para mostrar que o stencil está com a gente lá desde os homens das cavernas. Isso aí, ó, são mãos que as pessoas usaram, elas colocaram as mãos, fizeram os pigmentos, colocavam esses pigmentos, né, no osso e sopravam na mão. Então, gente, desculpa, vai ter algumas horas que eu vou tossir, eu tô com essa secura, afetou um pouco o meu sistema respiratório, então desculpa aí qualquer coisa, tá bom? Então, voltando, isso aí é um stencil. Isso aí é um tipo de stencil. Isso aí é uma pintura milenar, desde muitos anos atrás, 22 mil anos atrás, mais ou menos isso. Então, assim, como eu falei, a origem do stencil, ela se encontra também na China, né, juntamente com a invenção do papel. E aí, desde as cavernas, né, nas quais eram desenhadas cenas do cotidiano, ou as pichações na nossa cidade, que refletem esses problemas sociais, há muitas maneiras de criar padrões com rapidez e precisão. E essa origem aí dessa arte, como eu falei, ela é extremamente antiga. Ao lado dessas silhuetas humanas e dos animais que foram produzidos, que sopravam, né, a tinta em volta das mãos, elas criavam essa impressão invertida desse objeto, que no caso era a própria mão. Então, essa técnica ela é extremamente simples e fácil, e ela foi se adaptando ao longo da história da humanidade, né? Então, o stencil ele vem sendo utilizado para os mais diversos fins. Se trata de uma técnica simples que pode ocasionalmente ser conjugada com múltiplas variações, isso de um negativo, e assumir características diversas, né? Então, o stencil, ele nada mais é do que uma folha de papel, um plástico ou um metal, com letras ou desenhos recortados, usado como uma matriz negativa para produzir essas letras ou desenhos em uma determinada superfície, aplicando tinta através do corte dessa folha. A principal vantagem do stencil é que ele pode ser reutilizado para produzir várias vezes e rapidamente a mesma letra ou desenho. Então, tá aí.
essa é a maior praticidade, é a maior facilidade do stencil. Por quê? Porque eu posso desenvolver uma matriz e estar reproduzindo ela na cidade inteira, tá bom? Mas na segunda aula, eu vou dar uma noção para vocês mais prática da técnica. Então, por exemplo, Ju, quero fazer um stencil de 2 cores, quero fazer um stencil de 4 cores, como é que eu separo essas matrizes? Ou como eu crio as pontes dentro desse stencil? Tudo isso a gente vai ver na segunda aula, tá bom? Essa primeira aula eu vou fazer essa apresentação teórica para vocês, e mais para o final dela eu vou apresentar a nossa proposta de trabalho, que se inicia aqui, a gente vai trabalhar na segunda e no terceiro encontro. Pode passar, Rafa. Gente, vocês conhecem o Alex Valauri? Sim, a galera do grafite tá ligada, né? Gente, é o seguinte, o Alex Valauri, por que eu trouxe ele? Eu trouxe só 2 artistas hoje. Trouxe um, que é o percussor internacional, e trouxe esse, que é o percussor nacional. O Alex, ele não é brasileiro, ele é nascido na Etiópia, mas os pais dele vieram para cá muito cedo, então ele sempre se considerou totalmente brasileiro. Mais curiosidade, ele não nasceu aqui, ele nasceu na Etiópia. E aí o Alex, ele entrou na faculdade de artes, no período que ele estava, ele chegou a viajar para Nova York, e quando ele foi para Nova York, foi exatamente nesse período de efervescência, da década de 70 e 80. Então, quando ele voltou de lá, ele voltou amplamente influenciado pela arte urbana e pela arte do stencil. E aí ele começou a trabalhar isso aqui no Brasil. Então, o Alex, ele foi, assim, historicamente falando, ele é a nossa primeira referência dentro do stencil que a gente tem aqui no Brasil. Por isso que é importante vocês terem consciência, né, da história dele, de quem ele foi e assim por diante. Porque ele ainda continua sendo, né, esse referencial, e ele foi responsável por diversos painéis em São Paulo. Se eu não me engano, existem resquícios de alguns até hoje, né? E aí, o que acontece? A gente pode passar, Rafa. A gente pode observar na história que o stencil ele foi amplamente utilizado para explorar temas políticos e sociais, refletindo a realidade do lugar. Em Paris, no final dos anos 60, foi amplamente usado pelos estudantes como forma de protesto. Esse período da história é legal a gente relembrar, por quê? Inclusive, tem uma lata de spray brasileira, a Paris 68, que escolheu o nome dela influenciado justamente por esse momento histórico. Eu faço um adendo aqui, eu não sei por que as marcas brasileiras sempre usam nomes que são estrangeiros, tipo Paris 64. Aí o nome da outra é qual mesmo, gente? Esqueci. Qual é aquela outra? Não, agora fugiu da minha cabeça. Enfim, é porque não é relevante. Voltando ao foco da aula, na década, mais ou menos em 68, o Paris estava efervescendo a política, os jovens indo para a rua, mas é interessante lembrar o seguinte, que quando os jovens começaram a reivindicar os direitos, eu achei isso muito engraçado. Eu fui atrás de dados históricos e eu fiquei sabendo de uma coisa que eu não sabia. Tudo começou, eles não estavam satisfeitos, obviamente, com o governo, mas os jovens da faculdade, eles se rebelaram porque os homens e as mulheres, eles não podiam, tipo assim, mulheres tinham que ficar no dormitório feminino e homens tinham que ficar no dormitório feminino. E aí eles começaram a fazer uma rebelião por causa disso, só que eles viram a força que eles estavam tendo e aí eles transmutaram, de certa forma, eles agregaram outros valores e eles começaram a lutar junto com os operários,
pelos direitos, e esse momento, ele é historicamente importante, e uma das técnicas que foi usada como reivindicação política foi o próprio Estêncio e o Picho também, né? Então, nessa época, em 68, eles se reuniam. Eu não sei se eu coloquei a imagem. Rafa, passa para o próximo para ver se eu coloquei a imagem. Eu tô achando que eu não coloquei. Não coloquei, pode voltar. Eles se reuniam, faziam vários extensos, saíam juntos, colavam cartazes na cidade inteira, escreviam frases que incitavam, que questionavam, e tudo isso foi extremamente relevante. Por quê? Porque quando a gente tem uma cidade que não se manifesta, quando a gente tem muro branco, o que a gente pode tirar como conclusão? Que as pessoas, elas estão acomodadas, né, que elas, enfim, elas são instrumentos de manobra, porque o caos está à nossa volta, o sistema opressor, o capitalismo falando para a gente consumir, 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 e a gente, como meros operários, acordando todo dia, trabalhando, fazendo aquele mesmo sistema, mais uma, mais outra vez. Então, quando você passa na cidade e você vê que tem um picho, você vê que tem um lambe, você vê que tem um estêncil, que te indaga alguma coisa, que te faz questionar, que te faz pensar, conscientemente, a gente pode achar que aquilo ali não vai fazer mudança nenhuma, mas inconscientemente, aquilo ali é absorvido por nós e por todos que passam ali. Isso é uma realidade muito brutal, e é uma realidade que a gente precisa ter consciência, né? A gente precisa ter consciência desse poder, a gente precisa ter consciência dessa realidade, porque isso está ao alcance de todas nós que estamos aqui, né? Eu acho que não é sobre a gente mudar o mundo, é sobre a gente mudar o nosso universo, porque se eu conseguir mudar meu universo, eu vou conseguir mudar o que está ao meu redor. Então, esse extenso que eu coloquei aí, ele é, se eu não me engano, ele é mexicano. E o que é importante lembrar, como eu falei lá atrás? Da mesma forma que em 68, em Paris, estava tendo todo esse alvoroço, que, de certa forma, a arte urbana ajudou a fomentar essas lutas sociais, simultaneamente, em outros lugares do mundo, a mesma coisa acontecia. No México, no Brasil, na Europa, e assim sucessivamente. Então, não era algo que era limitado a um lugar. De certa forma, quando a gente tem algum tipo de movimento de contracultura, ou algum movimento social, a gente sempre vai ter a arte interligada a isso, galera. Por quê? Porque a arte é o maior instrumento que a gente tem de mudança de uma sociedade, de revolução, desse ambiente, desse corpo urbano e das pessoas que habitam ele, né? Então, o que acontece? Vou apresentar para vocês agora, pode passar, Rafa. Esse cara aí, ó, que é o Blake LeRage. Não sei se eu falei certo, mas esse é o cara. Vocês conheciam ele? Alguém já ouviu falar nele? Não? Pois, gente, vou contar para vocês uma coisa. Esse cara aí, ó, ele... O que acontece? Ele é de Paris, e da mesma forma como aconteceu com o Alex, ele estudava na Escola de Belas Artes e ele fez uma viagem para Nova York, no mesmo período, década de 70, se pá, no final na década de 60, da década de 60, por aí. Quando ele foi para lá, ele teve o mesmo impacto que o Alex. Ele olhou aquele ambiente, né, aquela névoa não, aquele lugar que estava efervescendo, que tinha um monte de gente fazendo um monte de coisa, que ao mesmo tempo eram conflitos sociais,
e a arte urbana tendo um lugar que ela nunca tinha tido, então, dentro da história da arte, porque até então, naquela época ali, a arte urbana era algo que era marginalizado, né? E foi essa transformação, esse agregar, esse vem aqui da arte, aconteceu mais ou menos nesse período. E aí ele sentiu essa mesma atmosfera, e ele trouxe isso, e ele pegou e falou, cara, vou colocar isso em prática. E ele começou a produzir stencils em larga escala, de pessoas, de obras de arte, e ele começou a fazer o ratinho. Quem começou a fazer o ratinho não foi o Banksy. Quem começou a fazer o ratinho foi esse cara aí, ó. Então, tem até um filme que eu vou passar para vocês depois, que fala exatamente isso, né? Que tem uma galera que fala que o Banksy nada mais fez do que adaptar um conceito que o Blake LeRate já tinha trago. Tanto que tem uma fala do Banksy que é bem assim, toda vez que eu acho que eu fiz uma coisa nova, eu olho para o que o Blake LeRate fez e eu vejo que ele já tinha feito. Então, assim, quem influenciou o Banksy foi esse cara aí, ó. E ele fazia o ratinho. Por quê? Porque o ratinho tá em toda a cidade, ele entra em qualquer lugar. E, ao mesmo tempo, ele é um animal que tá em todos os cantos, mas ele não é bem visto, ele não é bem quisto. Porque na simbologia, né, o rato urbano, ele traz o quê? Ele traz doença, ele traz a praga. E aí ele começa a trabalhar esse ratinho espalhando ele por toda Paris. Então, esse cara aí foi o cara que foi, de certa forma, um dos grandes precursores do que a gente chama de stencil, né, do stencil urbano dentro da história da arte. E aí depois eu vou passar esse documentário que conta um pouco mais essa história, tá bom? Rafa, pode fechar o PowerPoint. Aí, gente, o que acontece? Eu quero dar um espaço para vocês agora. Eu não sei se alguém colocou alguma coisa no grupo, acho que não, né? Eu quero dar um espaço agora para vocês de questionamento. Se tem alguma coisa da história da xilogravura, se tem alguma coisa da história do stencil que alguém está na dúvida, que alguém quer compartilhar, fala para mim. Todo mundo ok? Todo mundo satisfeito com os dados que eu trouxe até aqui? Tá ok? Tá bonita? Então, gente, o que acontece? Trago isso para vocês, massa. Tendo trago isso para vocês, a minha proposta é o seguinte. Na segunda aula que a gente vai ter, eu vou estar trazendo para vocês um pouco do que é a técnica do stencil. Como cortar, como que eu vou criar pontes, como eu vou fragmentar o desenho, por onde eu começo, qual é a folha, qual é o suporte. Antemão, eu digo para vocês uma coisa. Eu gosto muito de trabalhar o papel cartão no stencil. Por quê? Tem muita gente que gosta de usar aquele... Sabe aquela placa de... Como é que chama? Que é o... Isso! Chapas de raio-x, gente. Muito obrigada, é isso mesmo. Então, tem gente que gosta de usar a chapa, só que eu acho a chapa muito dura, entendeu? Muito dura. E o que acontece? Quando eu tô trabalhando com um stencil que ele é grande, beleza. Pode até ser mais fácil eu trabalhar cortando essa chapa de raio-x, que é esse plástico, né? Agora, quando eu tô trabalhando um desenho delicado, é muito difícil, assim, é muito difícil. Então, eu gosto, tem um acetato que as meninas estão falando aí, mas eu, particularmente, gosto de usar muito papel cartão. Por quê? Porque o papel cartão, ele tem uma estabilidade, e a partir do momento que eu vou
usando o stencil, colocando o spray nele, eu vou impermeabilizando o papel. Então, ele só vai destruir se eu não conseguir gravar, se eu não conseguir guardar ele no lugar bom. Mas deixa eu ler o que a Luiz falou. Mas eu tenho um pouco de dificuldade. Escorre. Escorre, é perigoso. Por isso que eu não gosto de usar o acetato e o raio-x, porque acaba sendo perigoso, assim, a probabilidade, não de machucar, assim, mas eu, particularmente, eu já dei uma oficina uma vez de stencil, e eu usei o papel cartão, porque é o melhor material, é um material macio, é um material que não vai te dar trabalho. E quando a gente está trabalhando com um material minucioso, o nosso dedinho fica ali. E toda hora, quando a gente estiver trabalhando o stencil, o que vai acontecer? Eu estou cortando o stencil, mas eu vou ter que deixar uma mão minha parada segurando a superfície. Porque se eu não fizer aquilo ali não vai me dar estabilidade para fazer o corte. Então, além de suporte macio, é importante também que vocês estejam com uma lâmina que esteja afiada, nova. E toda hora você vai pegar lá, aí você vai pegar, bem assim, ó. Toda hora você vai ter que vir aqui e você vai ter que cortar. Você vem, pega isso aqui e quebra. Você não faz assim, não. Tem uma galera que faz assim, né? Tipo, usa qualquer base. Isso é muito perigoso. Quando você pressiona a lâmina para quebrar em uma superfície. Porque a lâmina pode voar para qualquer lado, inclusive na sua pele, imagina. Eu já vi gente fazendo isso, é muito perigoso. Então, o que acontece? Tomem cuidado com isso, tá? Com a lâmina. A lâmina é uma coisa muito importante. Outra coisa, que é legal vocês começarem a pensar a partir de agora. Na próxima aula, a gente vai fazer dois testes. A gente vai fazer uma primeira base de stencil e a gente vai também trabalhar a técnica da xilogravura, só que a gente vai trabalhar a técnica da xilogravura em uma base de isopor. Então, já anota aí, eu quero que vocês separem para a aula que vem uma base de isopor. Essas bases que vem queijo, a carne, quanto mais lisa, eu quero a base lisa, tá? Eu quero uma base lisa, eu não quero uma base que seja ondulada, tem que ser lisa, porque essa base, ela vai ser a nossa matriz. Aí você vai precisar dessa base, você vai precisar de uma tinta, aí você pode usar tinta guache, você pode usar tinta acrílica, você pode estar usando a tinta que você tiver. Se você quiser até fazer sua tinta, você pode fazer ela, não tem problema, tá bom? E se você tiver um rolinho, ou, se você não tiver rolinho em casa, o que você pode usar? Você pode usar aquela esponja amarela que a gente usa na cozinha, no banheiro. Aquilo ali vai ter a mesma função que o rolinho. Que a gente vai usar essa esponjinha para colocar a tinta nessa superfície. E, a partir disso, a gente vai gerar uma imagem. A gente vai gerar uma reprodução, né, dessa matriz. Então, na aula que vem, a gente vai fazer essa matriz e vai fazer também a produção de um pequeno stencil. Falando para vocês aqui, vocês vão pensar, nossa, Ju, mas se a gente vai fazer duas coisas na aula que vem, são coisas super simples, coisas muito acessíveis. Por quê, gente? Como a gente está tendo esse encontro online e o nosso encontro presencial ele vai ser em torno de 2 horas, eu vou tentar explorar ao máximo que eu puder esse tempo com vocês. E aí, a gente vai criar essa oportunidade de vocês, cada uma na realidade de vocês, irem lidando com essas técnicas que vocês ainda não tiveram alcance. O mais importante de tudo é, durante esse processo, vocês não ficarem pensando no resultado final, mas sim em todo o percurso que a gente vai fazer, entende? Na energia que a gente está colocando ali. O que é importante não é o resultado final. O importante é tudo que a gente vai desenvolver durante esse percurso, tá? As coisas mais importantes, elas são simples, elas não são complexas. E as mudanças efetivas, elas acontecem gradativamente. Tudo que é muito rápido e momentâneo é perigoso, tá bom? Não só na arte, como também na vida. E aí, o que acontece?
eu trago para vocês agora a minha proposta. Qual que é a minha proposta? No final da nossa jornada, a gente vai apresentar um produto final, beleza? Aí eu tenho duas opções aqui. A primeira delas é a seguinte. A gente vai produzir um stencil com influências. Me mandaram beber água aqui, peraí. Minha primeira opção é, se vocês quiserem desenvolver as duas, inclusive vocês podem. Como eu sou uma pessoa muito democrática, eu quero que vocês se sintam felizes nesse processo, vocês vão poder escolher. E quem quiser fazer as duas também, pode fazer. A ideia é a gente construir os dois, tá? Tá, beleza. Não se preocupa que antes de terminar aqui eu vou colocar essa lista para vocês, tá bom? A primeira ideia, minha primeira proposta, na verdade, vai ser o quê? A gente vai produzir um stencil influenciado pela arte do cordel. Então, primeira coisa, matriz preta, né? Então, assim, Ju, eu queria trabalhar umas cores. Pode, mas a nossa base é o preto no branco. Por quê? Porque como o stencil ele é um pouco complexo, se a gente conseguir fazer só uma matriz, já está ótimo. Então, a ideia é que a gente faça uma matriz influenciada, faça um stencil influenciado pela arte do cordel, da estilogravura brasileira, mas eu vou trazer um pouco da minha cultura, da minha realidade. Exemplo, eu vou fazer eu andando de bike, ou eu vou fazer eu grafitando um muro, ou eu vou fazer eu escrevendo um picho, não sei, você tem liberdade para criar. É aí que mora, eu acho, que a joia, assim, do processo, que é justamente vocês estarem colocando um pouco da identidade de cada uma de vocês dentro desse processo. E a segunda, que eu estou muito empolgada para fazer, que inclusive, assim, é algo que eu já estou desenvolvendo, que eu vou estar trazendo para vocês na próxima aula, é a gente produzir um cordel. Olha que legal. Porque o cordel, ele é um zine, ele é uma historinha, não é verdade? Então, a ideia é o quê? Nessa parte da exposição, onde vai ficar o nosso trabalho de estilogravura e cordel, a gente vai fazer aquele varalzinho clássico do cordel, que os cordéis ficam pendurados, sabe? E aí, o que eu pensei? Não é para a gente fazer algo grande. É para, por exemplo, eu tenho uma folha A4. Se eu pegar a folha A4 e cortar ela em 4, eu vou ter pequenos papéis, né? O que eu posso fazer? Criar uma história simples. Ju, mas minha história é complexa, meus personagens são complexos. Calma, tá tudo bem, a gente está aqui cozinhando a nossa ideia. Quando a gente pensar no que vai ser a proposta, o que a gente vai fazendo? A gente vai enxugando a forma. Então, eu vou deixando a forma mais simples. Isso é uma coisa que eu vou começar a ensinar para vocês na próxima aula. Que é o quê? Pegar uma imagem e transformar essa imagem para o stencil. Que é aí que é a mágica da coisa. Porque se eu pego uma imagem que tem um monte de detalhes, e simplesmente começa a cortar, isso já aconteceu várias vezes. A pessoa começa a cortar ali, o stencil, quando ela vê, ela tirou tudo. Ela tirou o que era para ficar, o que não era para ficar, o que era para sair, ela não tirou. E aí a gente faz uma confusão. Então, eu vou guiar vocês nesse processo de construção dessa matriz, para que a matriz ela não fique toda bamba, para que o seu stencil ele fique estável. E como que a gente faz para esse stencil ficar estável? Eu vou criar pontes nesse papel, para que esses detalhes não caiam do papel, beleza? Aí, eu quero agora que vocês falem comigo da proposta que eu trouxe para vocês. Se vocês gostaram, se vocês se imaginam produzindo isso, dá o feedback para mim aí. Oiê. Oiê. Eu gostei, eu achei muito massa de fazer essa matriz aí, fiquei super interessada. Aí o cordel seria tipo um zine, né? A ideia é essa, assim.
temos duas opções. Se a pessoa não se sentir acolhida, se achar muito complexo a questão do cordel, que eu gostaria que fosse o foco, né, desse processo, tudo bem. Ela pode só fazer uma matriz de estêncil, ela vai continuar na exposição, não tem problema. Aí é cada um, beleza? É cada um. Mas eu acho que vai ser muito legal. E aí, depois que vocês falarem, eu vou falar um pouco dessa proposta do que é esse cordel. Fala mais, gente, para mim. Eu animo fazer as duas mesmo. Ótimo. É melhor para aproveitar, né, o curso. Legal. Quem mais? Vai, gente, fala comigo. Ju, no cordel a gente vai usar a técnica do stencil ou Também. a estilogravura? É porque, assim, eu acho que eu não deixei claro para vocês uma coisa. O stencil que a gente vai estar trabalhando na oficina, ele é inspirado na estilogravura, entendeu? É basicamente isso. É como se a gente fizesse uma matriz, a gente vai fazer um stencil com a inspiração no cordel, na estilogravura. Então, qual é uma característica da estilogravura, por exemplo, no cordel? Geralmente a gente tem embaixo uma faixa preta com o nome do autor e a quantidade das matrizes, entende? Ou então a gente tem o nome da fábula, se é um cordel e assim por diante. Então, assim, para deixar mais claro para vocês, a gente vai estar trabalhando aqui o stencil. A técnica que a gente vai usar é o stencil. Só que a nossa base conceitual, ela vai vir do quê? Do cordel. E aí, o que acontece? Dentro desse zine que eu estou trazendo para vocês, o que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar, gente, uma questão que é muito importante, que é o feminismo, o não sexismo. Então, se vocês se sentirem à vontade para estar compartilhando, por exemplo, histórias que vocês viveram, ou história que vocês ouviram, porque o que acontece? Isso eu vou estar lembrando sempre. O Caliandras, ele nasceu justamente com essa ideia de desmistificar o que é o feminismo, o que é o matriarcado. Porque a nossa sociedade, ela tem uma visão limitada, né? E eu digo isso por experiência própria, porque a consciência do que é esse movimento, para mim, ela veio tardia. Eu já estava na universidade. Eu sou como eu falei, eu sou da geração de 87. Então, a gente não tinha o mesmo acesso que a juventude tem hoje em dia às informações. Nossa internet era discada, era só no final de semana, era uma missão. Então, assim, a nossa realidade era outra. Essa consciência, ela veio para mim tardia, né? E qual que é o meu objetivo? O meu objetivo aqui é o não sexismo. É a gente não diminuir ou exaltar ninguém porque é homem ou porque é mulher. Nós temos os direitos porque somos todos seres humanos. Então, o meu objetivo final é essa desmistificação das pessoas terem essa visão deturpada de que nós, feministas, somos loucas, somos histéricas, né? A gente está cansada de ouvir isso, a gente está cansada de ser taxado dessa forma. Então, a nossa ideia aqui é falar justamente isso, é para todos. E eu digo mais para vocês, pelo menos assim, a minha visão, né? Eu vejo o matriarcado não como uma escolha da nossa sociedade, eu vejo o matriarcado como uma necessidade. Então, a gente não tem para onde fugir. Ou a gente vai nesse trem, entendeu? Que, sobre o meu ponto de vista, é a maneira mais efetiva de se conseguir mudar algo nesse ambiente que a gente vive, ou a gente vai estar fadado ao fim um pouco antes do que ele já é. Então, por isso da gente estar tentando retratar a nossa realidade, por isso da gente estar falando um pouco do que a gente sente. Porque o nosso lugar de fala, ele ainda é pequeno.
né? O nosso lugar de acesso, ele ainda é pequeno. Só que eu acredito nisso, que o verdadeiro conhecimento, ele é compartilhado. E ele tem que ser dialogado. Porque um dos motivos da gente estar cometendo, repetindo os erros dos nossos antepassados, é porque a gente não reflete sobre isso. E uma sociedade que não reflete sobre aquilo, ela vai repetir os mesmos erros. Então, é muito sobre isso, sobre a gente tentar novos caminhos, entender o que é isso, né? Entender que mudanças isso trouxe para a nossa vida e de que forma eu posso conscientizar as pessoas que estão ao meu redor sobre essa realidade. Porque é o que eu falei, não é uma escolha, é uma necessidade. E aí, assim, eu até trago um pouco dessa reflexão. Na oficina da Nath eu até falei sobre isso, assim, que até um tempo atrás a gente era muito dispersa, assim. Eu conheço a Nath há muito tempo, eu conheço a Brix há muito tempo, eu conheço a Fernanda há muito tempo, mas a gente demorou muito tempo para se unir. A gente demorou muito tempo para entender um pouco essa sororidade. E por quê, gente? Porque, infelizmente, a gente nasceu nesse contexto onde nós somos instigadas a lutar uma com a outra, a querer ser melhor do que a outra. E eu digo isso porque isso é inconsciente. Isso não é uma coisa consciente. Isso é uma coisa inconsciente. E eu falo isso por experiência própria. Porque eu comecei a ver as coisas sobre uma perspectiva diferente recente, 7 anos atrás, 10 anos atrás, que isso realmente, que eu comecei a despertar para essas coisas, e eu vi o quão atrofiado, de certa forma, nossas relações estão, e não é algo que é culpa nossa. É algo que é algo que a gente simplesmente herdou. E a única maneira da gente mudar isso é tomando consciência disso, entendeu? E aí eu mandei até um salve para Ali, do Urbana 61, que é uma mana nossa, que ela que tomou a iniciativa de formar um grupo das grafiteiras. Então, é por conta disso que a gente está mais alinhada, que a gente tem mais contato, e, consequentemente, a internet ajudou a gente a se unir. Mas esse coro ainda, ele é vago, ele ainda é pequeno, ele deve ser mais forte, ele precisa ser mais efetivo, né? Então, um dos objetivos do projeto é justamente esse, é fazer com que a gente troque essas histórias, que a gente faça essas vivências. E aí, por isso que eu trago dentro dessa oficina de estilogravura, que cada uma, à sua maneira, traga um pouco dessa percepção, traga um pouco dessa realidade, né? Tipo, por exemplo, assim, igual a Nath, um dia eu estava conversando, assim, eu já namorei com um grafiteiro, e aí a Nath já passou pela mesma coisa que eu passei, que é tipo assim, a gente tá lá pintando, e os caras estão lá só, tipo assim, dando suporte pra gente. Ah, nossa! E chega falando já com cara, né? Nem olha na nossa cara. Nossa, mas... Nossa, muito bonito. Você é muito artista. Não, não é meu, não, o painel é dela. Ah, é você. Nossa, você que tá fazendo isso. Oh, você tá de parabéns, hein? Nossa, você é uma mulher. E aí? Entendeu? Por quê? Por que isso? Então, são essas pequenas coisas que parecem pequenas que falam muito. Ou então, assim, ai, como é que foi uma vez? Lembrei, eu tava com a Fernanda, com a F8. Fui com a Fernanda, cara, esse dia eu fiquei indignada. Tava com a Fernanda num rolê, aí a mulher virou pra mim e falou bem assim, pra ela, cara. Ah, você é a namorada dele? Aí eu olhei assim, por quê, velho? Por quê? Sacou? Só porque, tipo, chegou com ele, ser namorada dele. Lembra, Fernanda? Claro, esse dia.
Foi, velho. Foi tipo assim, e aí isso gerou uma reflexão mal profunda, entende? Da gente, assim, enfim. E aí, por que eu tô trazendo tudo isso para vocês? Pra gente ir desconstruindo, entendeu? Porque é dentro da gente que a gente tem que desconstruir. Porque é só depois que a gente desconstruir aqui dentro da gente que isso vai se reverberar. E aí eu acho que é esse trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Da gente ter aquela paciência com a nossa família, com as nossas mães, com os nossos pais, com os nossos primos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. É cansativo, gente, ó. É extremamente cansativo, assim. Mas eu tenho certeza que todas vocês aqui têm a consciência de que, de alguma forma, ajudou os amigos a serem menos machistas, ajudou as amigas a serem menos machistas e ajudou a si mesma a ser mesmo machista. Porque todos nós aqui somos machistas, entende? Tá na gente, a gente nasceu assim. São gerações, 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 gerações. O padrão tá começando a mudar agora com a gente, por quê? Porque a gente tá tendo consciência. E a gente quer o nosso lugar que é por direito. Não é porque, tem que ter uma parcela de mulher. Olha que nível nós chegamos. Tem que ter uma cota para mulher. Porque senão não tem mulher. Então é sobre isso. É sobre a gente lutar para que no futuro a gente não precise passar por esse tipo de situação. Entendeu? Então, assim, só tem mulher na sala, eu acho, só tem mulher na sala, ótimo, tirando o Rafael, que está aqui na transmissão com a gente, mas que é feminista também. E aí eu me sinto super à vontade, mas se tivesse homem também, eu me sentiria totalmente à vontade, e essa aula vai estar gravada e vai estar gravada para todo mundo ouvir, entendeu? E eu acho que é sobre isso mesmo, sobre a gente ir desconstruindo todas essas questões e fazendo se refletir no nosso dia a dia. Então, as meninas que falaram aí, eu sempre quis fazer e nunca fiz, faça. Vai lá e faz. O segredo é esse, é ir lá e fazer. Tomar coragem, separar as tintas, separar um dia, ir pra rua. Não é glamour, entendeu? Não é glamour. A gente até costuma dizer assim, né, que existe a galera olha o grafite assim e acha que é super lindo e tal. Gente, se tem uma coisa que o grafite não é glamuroso, assim, é rua, é sujeira, entendeu? São todos os tipos de pessoa, saca? Mas eu digo para vocês uma coisa com todo o meu coração, e eu acho que todas as meninas que tiveram experiência aqui com grafite também vão achar a mesma coisa. A rua é o lugar onde eu mais aprendo. A rua, ela é a minha maior escola. Acho que não vai ter. Eu já passei pela universidade, estou fazendo uma pós, pretendo continuar estudando, porque o estudo é nosso maior escudo, é algo que ninguém pode tirar da gente. Então, todo mundo aqui tem que ter essa consciência, que quanto mais conhecimento a gente tiver, é melhor para a gente. Mas nenhum desses lugares acadêmicos me trouxe tanta consciência de classe, tanta consciência social, como a rua me traz. E a rua, ela te traz todos os sabores de experiência, desde as mais maravilhosas até as mais drásticas e assustadoras também, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde o próprio Estado é vândalo, né? Então, taxam a gente de vândalo muitas vezes, mas, na verdade, quem é vândalo é o Estado. E é muito importante a gente saber disso para ir para a rua pintar de cabeça erguida. A gente vai ouvir, às vezes, umas falas de pessoas extremistas e negacionistas, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer o nosso trabalho, tá bom? Então, é isso, sim. E aí eu queria saber se alguma de vocês já tem algum pensamento em mente, se baseado em todas essas reflexões que eu trouxe para vocês, se deu um norte, se vocês acham, vou explicar sobre a frequência, se deu uma claridade, se alguém tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que não ficou clara, fala para a Juju. Gente, vocês estão muito caladas.
Ninguém tem dúvida. Eu deixei tudo claro, fui objetiva, dei umas filosofadas em algum momento, porque eu sou filósofa, gente. Quando vê, eu já tô falando aqui umas coisas, energias e lá, mas é porque não tem como, assim. O Rafael pediu para falar sobre a frequência. A frequência é o seguinte, gente, precisa ter pelo menos 70% precisa pelo menos ter feito 2 aulas online para estar presente na aula prática, ok? E aí, caso alguém perca a primeira aula e queira muito fazer, ou perca 2 aulas, tudo a gente conversa, tudo a gente entra num acordo. Se for possível colocar na aula prática, a gente coloca. Alguém me pediu para falar. Sim, a matriz a gente vai fazer numa cartolina. Cartolina é o papel cartão. Eu gosto mais do papel cartão, porque a espessura dele, a gramatura dele é um pouco melhor, dá mais estabilidade. Porque a cartolina, ela é meio mole. E aí, se a sua lâmina não tiver muito bem afiada, pode ser que na hora de cortar, alguma das junções se quebrem. Agora eu falando assim, para muita gente não deve ter ficado claro, mas na prática vocês vão entender direitinho, tá bom? Então é isso. Se vocês puderem optar, usem papel cartão. Tipo, por exemplo, sabe aquelas capas de caderno que parece cartolina? Pode ser aquilo. Você pode estar usando material reciclado. Eu amo quando as pessoas usam material reciclado, porque a gente tem que ter essa consciência que a palavra lixo foi inventada para dar nome às coisas que para a gente não tem mais função, mas que na verdade não existe lixo. Não existe lixo. O que existe é um mau manejo de todos os objetos e substâncias que passam pela nossa mão. Olha, o papelão depende do papelão, entendeu? Porque se for aquele papelão que tem uma gramatura ondulada dentro dele, já não serve. Agora, se for aquele papelão que é fininho, aí serve. Porque como a gente vai fazer os cortes, o que tem a ondulação dentro, ele dificulta o processo para vocês. Então, assim, se eu puder dar uma dica, papel cartão. Quando eu falei da capa do caderno, é porque a capa do caderno parece um papel cartão também, tá bom? Então, na verdade, é um papel mais sólido, é um papel que te dê estabilidade. Vai ser basicamente isso, beleza? Alguém mais tem alguma dúvida? Dúvidas? Tô me sentindo sozinha. Pode, papel couché. Porque você explicou tão bem que eu não tenho nenhuma dúvida. Ai, que bom! Resumindo, é isso. Ai, gente, eu dei uma enrolada ali atrás, como eu falei, eu acabo filosofando, assim, em algumas coisas, mas eu fico feliz que eu tenho passado essa visão meio que de história e técnica do que é a arte, assim. E aí, já que ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou falar sobre uma coisa que eu acho muito importante, que é o quê? Eu acho a arte urbana o movimento mais revolucionário que a gente teve dentro da história da arte. Por quê, galera? Porque até determinado período, ou melhor, a arte, ela sempre esteve ligada às elites. A arte é conhecimento. Então, a arte, ela sempre esteve monopolizada, ela sempre esteve restrita até determinado momento, e até os dias atuais também, dependendo do lugar ou do ângulo que você estiver olhando da história, ela esteve limitada a uma pequena minoria, né? E o que a arte urbana faz? Ela leva para todo mundo, ela democratiza o acesso à arte, ela faz parte do corpo urbano, então você não precisa mais estar dentro de um espaço, ir dentro de um espaço para estar em contato com ela. O próprio corpo da cidade já reflete aquilo. Então, eu trago isso para vocês como inspiração, porque nós temos que ser o reflexo desse meio.
Então, eu gostaria que todas nós aqui nos sentíssemos cada vez mais com coragem para estar fazendo aquilo que a gente acha que é certo, ou para estar transmitindo um pouco da nossa vivência, da nossa história e da nossa realidade, beleza? Temos um convidado. Oi. Gente, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Não esqueçam de assinar a lista de presença, ó, que tá aí na nossa caixinha de mensagens, tá bom? É muito importante, porque é a partir dela que a gente vai fazer a seleção das pessoas que vão estar fazendo a oficina prática, beleza? E aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Todas estão inspiradas, todas já vão voltar na próxima aula com várias ideias, várias ruminações. Sim, sim, Ju, com certeza, estou muito empolgada, vai ser demais. Com certeza vou voltar na próxima aula. Legal, Julie. Quem mais? Eu. Bom, gente, então é isso. Então eu vou finalizar os nossos trabalhos aqui. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma observação, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha agregado valor e conhecimento. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Pode me acionar no Instagram, no WhatsApp, tá bom? Então, é isso. Gratidão. Manu. Gente, a Thaís deixou a caixa o microfone dela aberto. Agora fechou. Então, é isso, galera. Gratidão, fiquem bem. Assinem a lista antes de sair. Obrigada, Rafa. Gratidão aí. Então é isso, gente. Beijo no coração. Fiquem com as deusas. Boa noite. E eu encontro vocês na sexta-feira, dia 17. Vou continuar aqui na sala se alguém quiser tirar alguma dúvida ou comentar alguma coisa, tá bom? Eu sou o Manu, filho da Thaís. Oi, Manu, tudo bom? Sim. Que bom.